Violência, mesmo tão ruim, é inegável a presença dela na vida do ser humano normal. Está nos esportes, nas ruas, nas TVs, nos jogos, até mesmo em algumas religiões. Em qualquer lugar que tenha duas pessoas, isso vai poder existir. Mas já para pensar o quão bipolar ela é? Ao mesmo tempo que violência se torna divertida, empolgante, algo que pode indicar superação, ela é triste, cruel e destrutiva. Tudo depende do ponto de vista. O ser humano é um animal muito sensível. Para você ter uma ideia, um estudo feito por... Tá que pariu, quanta gente! Eles fizeram um teste com o cérebro humano, dessa vez que não iriam machucar diretamente o indivíduo testado, mas sim mostrar visualmente algum sinônimo de dor. Ao pegarem um rosto, por exemplo, sendo perfurado por uma agulha, o indivíduo ativa o córtex cingulado anterior, o ACC, conhecido pela mesma região que é ativada quando nós mesmos sentimos dor. Ou seja, para o cérebro, sentir e ver parecem a mesma coisa. Mas, se ver dor é tão ruim assim, por que eu não sinto esse sentimento quando assisto uma luta do UFC? Porque eu fico triste ao ver um personagem fictício morrendo, mas eu não me importo quando vejo pessoas reais em algum jornal da manhã. Porque a violência é tão ruim, mas eu fico tão hipnotizado com ela quando vejo os filmes que utilizam sobre ela mesma. Porque ainda é tão triste, mas ela permanece tão bonita. Seria apenas uma resposta banal, como violência é boa é o que eu faço e violência ruim é o que eu sofro? Ou tem algo mais nessa história? Para começar essa linha lógica, eu acho bom pegar exatamente isso. Dois filmes que em sua base temos ela, a violência. Django é um clássico atemporal, criado por uma visão europeia dos filmes de cowboy americanos. Para os Estados Unidos, o Velho Oeste era sinônimo de poder e liberdade. Um homem sem um Estado limitando apenas suas capacidades individuais para conquistar o que queriam. Um mundo sem lei, onde a única força era o gatilho mais rápido. Mas para os europeus, o mundo de guerra e o caos tinha outro gosto. Sergio Corbucci, diretor de Django de 1966, apresentava exatamente isso. Ao passar toda a sua adolescência em guerra, viu o peso nas suas próprias mãos da morte. E vários anos depois, Tarantino decide reescrever essa história já conhecida, abandonando a ideia do faroeste e do cowboy para apresentar um outro mundo para um personagem já conhecido, dessa vez um escravo que luta por sua liberdade. O filme de 66 já nos introduz ao nosso protagonista, Django, um homem solitário estrelado por Franco Nero. Django é um clássico cowboy dos anos 1800, com um grande chapéu, roupas escuras, revólver na mão, mas o que mais chama a atenção é um caixão que ele mesmo carrega. Ao continuar, vemos uma mulher sendo espancada por um grupo de mexicanos, mas que em poucos minutos todos são rapidamente mortos por um grupo de rebeldes. Mas que infelizmente não desejam salvá-la, mas também desejam matá-la. A diferença é que os mexicanos a chicoteavam enquanto eles planejavam queimá-la viva. Mas, similar aos mexicanos, todos eles são rapidamente mortos pelo gatilho de Django, que resgata essa mulher e a leva para a casa das primas, uma cidade mais ao longe. E assim conseguimos finalmente entender um pouquinho melhor essa história. Essa mulher chama Maria, uma mulher que tinha sido sequestrada e abusada pelo Major Jackson, líder da facção do Major Jackson, que foge e tenta buscar abrigo e proteção com os mexicanos, mas que infelizmente são tão piores quanto a outra facção. Já Django é um Yankee, que, seguinte, para entender 100% esse mundo, temos que entender como ele foi criado em cima de guerra. Na história dos Estados Unidos, em 1840, tivemos a Grande Guerra Mexicano-Americana, onde os Estados Unidos matam mais de 50 mil mexicanos e anexam 50% do seu território. E em 1860, teve o grande início da Guerra Civil Americana, onde a rapaziada do Sul era um bando de racista bizonho que defendia a escravidão de negros e mexicanos, enquanto do Norte, ou como os sulistas chamavam os Yankees, lutavam a favor da liberdade dos povos de cor, ou quase isso. Ou seja, nessa obra temos os mexicanos que odeiam os rebeldes, o Django, um ex-soldado do Norte que também odeia os racistas, e os rebeldes que odeiam todo mundo. Voltando pro filme, na Casa das Primas entendemos como aquela casa sobrevive no meio de uma guerra. Eles atuam de maneira neutra, pagam dívidas tanto pros rebeldes para não serem mortos, quanto também pagam para os mexicanos. Mas o interessante é a fala de alguma dessas mulheres, que ao questionar o que tem no caixão, nosso protagonista responde com o nome, Django. Entretanto, toda essa conversa é interrompida pelos tiros. Major Jackson, líder dos rebeldes, está se divertindo caçando o que não pagaram, para tu ver o nível do doente. Ao descobrir que parte do seu bando foi morto por um único homem e que ele estava dentro de sua própria cidade, Jackson decide dar uma olhadinha e conversada com o Django. E ali acontece a cena mais fodida desse filme. Tipo, o Major chega com uns 5 mano pra fazer uma pressão em cima do Django, o cara vai lá, mata todo mundo e fica de frente com a porra do vilão do filme e manda um, o filme tem que ter mais 1 hora, então
sai daqui, volta depois de um tempo com mais pessoas, aí fica mais difícil pra eu te matar. Só pro filme ter mais enrolação. E dito e feito, passa um dia, ele volta com muito mais soldados e a porra do Django tinha fodendo minigun do caixão e mata todo mundo. E novamente a porra do Django deixa a caceta do Major vivo. Esse filho da puta quer criar um trauma absurdo na cabeça desse mano que é impressionante. Depois de eliminar metade do exército dos rebeldes, se deparamos com os mexicanos, comandado pelo general Hugo Rodrigues, que acaba de maneira muito mais broxante, sequestrando Maria e Django para o seu quartel. E aqui temos uma revelação muito bombástica, já que Django é amigo, entre aspas, do general Hugo, que de maneira muito resumida decidem fazer um acordo. Os homens de Hugo querem voltar para sua casa lá no México, mas tem outra facção muito mais poderosa do que eles ali dentro. Então Django diz que existem 10 armas iguais àquela que ele utilizou para matar o exército de Jackson, mas para comprá-las precisa de dinheiro, e existe muito ouro em um único forte dominado pelo Major. Então o acordo é simples. Django ajuda os mexicanos a roubar esse ouro, fica com metade e salva Maria. E dito e feito, eles vão lá, matam geral, saqueiam ouro e o pior de tudo é que a cena de perseguição, a desculpa que eles dão pra deixar o Django e o mexicano fugir é que eles passaram da fronteira. Tipo, o bando do Major simplesmente aceita isso, eles olham e param e falam: puta que pariu, fudeu, cheguei no meu range máximo, vou ter que voltar pra casa. Ao voltarem da missão, os mexicanos colocam o ouro em uma sala e corta pra uma cena de luta extremamente longa e triste de acompanhar por nosso herói estar tomando um apavoro de um figurante. Sim, o Django, cara mais foda desse filme, tomou um apavoro muito pesado. Depois de muito tempo, ele finalmente mata o cara e vira muito Sigma, ignorando a Maria. Mas na verdade, ele só tá utilizando essa oportunidade para tentar roubar todo o ouro para ele e conseguir de maneira bem stealth, ou quase isso. Ele junto de Maria correm ao anoitecer com todo o ouro e ao amanhecer, uma infelicidade. O cavalo se assusta com um tiro acidental e derruba todo o caixão em alguma areia movediça. O que por alguns não seria um grande problema, afinal é apenas ouro, existem outras formas de conseguir. Mas para Django, ali vai sua única forma de mudar de vida. Lembra que eu falei que no caixão existia Django? Então, era esse seu plano. Pegar o máximo de dinheiro possível para escapar de sua própria sombra e tentar voltar a ser um ser humano normal, longe da guerra e longe da violência. Para piorar, o grupo de mexicanos descobrem e dão aquela bela camaçada de pau na mão de Django. E para piorar, atiram e quase matam Maria. E de maneira quase que direta, acabou com uma cena e abriu outra, onde o grupo do Major Jackson estava esperando e mata todos os mexicanos antes de conseguirem voltar para suas casas. Com Hugo morto, falta apenas um único homem para o Jackson ter toda a sua vingança. Django corre desesperado e sem força para as casas das primas, implorando para que o dono dela faça alguma coisa para salvá-la, dizendo que ele precisa dela para viver e continuar sua nova vida. E para ter essa possibilidade de viver seguro, ele necessita matar Jackson para que ninguém venha atrás dele. E decide então esperar o Major no cemitério, como seu último embate. O Major e seu grupo chegam ao bar e descobrem de convite de Django, mas não saem antes de matar o dono dela. Agora só resta Major e Django e junto de uma pilha de cadáveres. No cemitério, a cena é lamentosa. Django, um homem tão imponente e confiante, se rasteja tirando das suas últimas forças para segurar sua própria arma. Ao bater o sino do meio-dia, Django utiliza uma lápide como base e finaliza todo o grupo de Jackson, tendo assim a luz para ter uma nova vida. Mas o interessante é que Django não está feliz com isso. Não tem um sentimento vitorioso no final do filme, mas sim um alívio, que uma luta acabou e poderá sim vir outras, principalmente piores. O filme feito anos depois, por agora um dos maiores diretores dos filmes violentos da história, Django Livre de 2012, começa também mostrando nosso protagonista. Mas dessa vez, não é um homem solitário muito foda, mas sim um escravo sendo transportado no meio do deserto, andando por um dia inteiro até de noite serem abordados por um homem, Dr. King Schultz. De resumo, ele é um alemão dentista que está procurando algum escravo que trabalhava para os irmãos Wright, e que nesse caso era o Django, e simplesmente mata os dois homens, liberta os escravos, farma uma aura do caralho e pega o Django para ajudar a caçar esses irmãos. De resumo, ele não é apenas um dentista, mas sim um caçador de recompensa que quer a cabeça dos 3 irmãos Wright e receber todo o seu dinheiro. E para identificar eles, ele chamou o Django, que já foi escravo deles antigamente, e o acordo está firmado. Django ajuda o doutor em troca de sua liberdade e uma parcela da recompensa. Tudo isso para comprar sua esposa de volta. E o plano é simples. Django e o doutor iriam se disfarçar de compradores de escravos
escravos para tentar entrar na fazenda onde os irmãos Brights estão trabalhando. E dito e feito, Django encontra os 3 irmãos, e aqui começa a beleza entre milhares de aspas desse filme. O que significa violência? As belas cenas de ação, armados até os dentes, qual era o sentimento? Alegria, emoção, felicidade? Bom, aqui será completamente diferente. Vemos o passado de Django e de sua esposa, que foram pegos ao tentar fugir da fazenda, e como punição é aquilo que todo mundo já sabe. A mulher de Django, Wilda, será punida. O barulho, as feições, as imagens são tão fortes que qualquer pessoa que assiste isso e tem um mínimo de empatia consegue sentir nas suas próprias costas os chicotes. Voltando ao presente, Django encontra o homem que precisava. Sendo um doente que está indo chicotear mais uma mulher. Mas no último segundo, Django aparece para impedi-lo, agora como um homem livre. E felizmente consegue o matar. Mas o melhor para nossa comparação é o que o Django faz com o outro irmão Briggs. Dessa vez, é ele que está com o chicote na mão. E aqui finalmente temos um exemplo sólido do que eu tô falando. Dessa vez é uma alegria ver essa cena, um homem sendo chicoteado. Emocionante, divertida, tudo aquilo que sentimos no primeiro filme que eu citei. E te pergunto, por quê? São as mesmas cenas se você olhar direito. Porque uma eu sinto em mim mesmo, não consigo olhar direito, e na outra eu tô comemorando. Bom, os 3 irmãos foram caçados e felizmente os 3 também foram mortos. A dupla dinâmica se deu bem e decidem se juntar para continuar caçando até acabar o inverno. Até, em uma das suas missões, acharem a fazenda que está Hilda. O problema é que ela está entre as 4 maiores fazendas de Mississippi, a Candleland. Além da maior fazenda, é a mais doentia e problemática. E o nosso plano é similar ao último. Eles não vão querer vender nenhum escravo. O preço da Hilda é muito baixo. Então para Calvin, dono da Candyland, homem muito rico, ele nem sequer iam prestar atenção neles. O plano é oferecer uma grana muito, mas muito boa a eles e tentar levar a Hilda como um bônus. Então eles iriam para outro lado, a compra de escravos de mandingo. Mandingo é algo muito doentio que acontecia infelizmente, onde donos de escravos compravam homens negros e fortes e apostavam em suas vidas, como fosse uma luta de UFC, só que muito mais problemáticas. Uma luta desalmada entre 2 homens escravizados até a morte. O plano deles é se disfarçar de interessados nessa área, que o dono da Candyland, o Calvin Kai, que é o Leonardo DiCaprio, é muito entendedor. E vão parecer que querem comprar algum dos seus lutadores de mandingo, e para de bônus, como eu disse, levarem a Hilda com eles. Ao entrarem na sala, encontram Calvin sendo um homem mimado, observando os 2 homens lutando até a morte. A cena é doente, não existe música emocionante ou qualquer coisa que nós vimos antigamente. Aqui vemos outro tipo de violência. Não é um sentimento triste ou emocionante, você apenas aceita ela. Você vê que ela acontece e já entende o final. O filme não se importa com ela, na verdade ninguém se importa com esses 2. Ela aparece muitas vezes em segundo plano. A morte de escravos é tão inútil e banal para esses homens que nós nem prestamos atenção nelas. A negociação se desenrola e aqui tem uma cena muito legal. Afinal, o homem que o DiCaprio estava conversando, ali o outro dono do mandingo que acabou perdendo, é simplesmente o Franco Nero, que é o Django do primeiro filme. E aí quando ele vai conversar com o Jamie Foxx, o atual Django, ele se apresenta como Django com D mudo. E o Franco Nero fala, eu sei, filho da puta, eu fui a porra do Django como começo aqui. Mas independente, eles conseguem chamar a atenção de Calvin e vão até a famosa Candyland, com aquele plano de gastar muito dinheiro por um escravo de mandingo. E melhor ainda, eles conseguem ter a confirmação verbal que Hilda realmente está dentro da fazenda. E junto dessa informação, temos o Stephen, atuado pelo fodendo Samuel Jackson. Esse cara é muito foda, e que papel, puta que pariu. Que ele é basicamente o que o Malcolm X chama de preto domesticado. A vivência e a relação de submissão aos brancos está tão enraizada em sua cabeça que faz ele acreditar vividamente que é membro da família, até mesmo que quase se torna um branco e é superior aos outros negros. Mas o que realmente é importante aqui é sobre a Hilda, que é o nosso foco principal. E de fato ela está lá, mas infelizmente está no forno. Uma tortura impiedosa que faziam com todos os escravos que tentavam fugir. E é a mesma linha que eu falei anteriormente. O sentimento de dor e agonia volta aqui muito mais forte. Sem aquele filtro azul que tinha antes. Agora estamos vendo no sol do meio-dia. Podemos ver e sentir essa violência na gente. Ao ser retirado do forno e vestida, ela é apresentada ao Dr. King como uma forma de, entre aspas, satisfação. Tudo isso por causa que Hilda era uma escrava de alemãs e foi ensinada a ela a língua que o Dr. King também fala.
Mas na verdade era só a chance de Django e Hilda finalmente poderem se encontrar. Ou quase, já que ela desmaiou ao ver o seu marido. O jantar é a forma que eles encontraram para fechar o negócio. O problema é que Stefan descobriu o interesse de Hilda em Django, e isso vai atrapalhar bastante a negociação daqui a pouco. Eles oferecem mais de $12.000, que é dinheiro pra caralho. Pra você ter noção, a média de recompensa que eles tiveram antes foi tipo $200 a $300 por um dos lutadores, que era o caso anterior. Eles estão utilizando isso de fachada para comprar a Hilda de volta. E por ser um jovem rico e mimado, ao descobrir que eles foram enganados, que afinal Stefan conta pra eles o caso de Django e Hilda, ele fica muito puto. Tipo, puto pra caralho, ao ponto de quase estourar a cabeça da Hilda com um martelo. Tudo isso eu estou falando porque Calvin é um estranho do caralho que acredita numa pseudociência na época que defendia que negros antigamente tinham marcas no crânio que explicavam sua servidão entre aspas natural. É só pra contexto disso. Bom, isso meio que força os dois a fazerem uma proposta muito maior e que colocam R$12.000 na compra de uma mulher que custaria em média de 500 a 600. Mas bom, é o que acontece. Eles pagam uma grana cavalosa pela Hilda e tudo tá se encaixando bem. Mas se não fosse pelo ego absurdo de Calvin, que queria muito que o doutor apertasse sua mão, meio que uma forma de humilhação sobre ele ter saído da melhor. A ideia é meio humilhante. E dito e feito, Dr. King fica extremamente ofendido por ter pedido $12.000 e atira no peito de DiCaprio. Desencadeia uma putaria do caralho, inclusive gerando a morte do doutor, clássico do Tarantino. Mas agora, diferente daquelas cenas tristes e agoniantes que vimos anteriormente, aqui temos a volta daquelas cenas clássicas de ação que todo mundo adora. Django é visto encurralado, mas de maneira muito foda, ele elimina um por um. Igual o começo do Django de 66. Bom, dá uns BOs aqui e ali, Django é preso por não ter munição, talvez uma forma mais desnecessária de dar um peso maior pro final, mas foda-se essa parte, a gente pode só pular ela, vamos que nós queremos sangue, nós queremos violência. Django sai com estilo depois de matar todos de Candyland, explodir sua casa e farmar uma puta aura, e sair em câmera lenta com sua mulher, finalizando assim nossas histórias. E é isso, vimos os dois filmes de Django, duas literaturas diferentes, mas com o mesmo foco. Violência. Mas o que exatamente significa isso? Pela OMS, o órgão mundial da saúde, define ela como uso intencional de força física ou poder real ou em ameaça contra si próprio, outra pessoa, grupo ou comunidade. Essa ação resulta ou tem altas probabilidades de causar lesão, morte, danos psicológicos, deficiência de desenvolvimento ou privação. Mas será que é só isso mesmo? Nós vimos tantas formas de violência, mas ao mesmo tempo sentimos ela de maneiras muito diferentes. Olha o final do filme. Django de 66 começa como um homem forte, independente, que ao contato com a violência se torna um homem triste, solitário e melancólico. Enquanto acontece um efeito completamente oposto em Django Livre, onde um homem triste, solitário e melancólico, ao entrar em contato com a violência, se torna um homem forte e independente. Ambos tiveram o mesmo contato, mas tiveram resultados muito diferentes. Olha a cena de Hilda em Django Livre, é literalmente a mesma coisa acontecendo. Duas pessoas sendo chicoteados, mas que nós, como telespectadores, tivemos reações completamente diferentes. E por que isso acontece? Será mesmo que isso se encaixa naquela frase de violência boa é quando ocorre com pessoas ruins e violências ruins são quando acontece com pessoas boas? Eu honestamente acho que essa frase é muito limitante para nossa discussão. Afinal, como nós podemos decidir o que é bom e ruim para conseguirmos entender essa violência? Aí está a resposta. Em filmes ou em jogos é fácil saber quem é o vilão e quem é o mocinho. Enquanto isso, essa frase vai funcionar muito bem. Mas quando levamos isso para a vida real, a história muda por completo. Afinal, pelas complexidades da vida, como nós podemos decidir quem está certo ou errado com total certeza? E é aí que está. Eles mostram isso pra gente. Mas tudo vai envolver uma questão de narrativa. Eu tô falando isso tudo, essa review, esse questionamento, para mostrar o quanto guerras são literalmente só narrativas. O mundo tem inúmeras guerras acontecendo. Nesse exato momento, há 7 grandes guerras. Sendo as mais famosas, a guerra de Rússia e Ucrânia, por questões políticas e geopolíticas, Israel e Palestina, por questões vinculadas a pautas religiosas e questões territorialistas, e o Congo e Ruanda, por questões sociais e étnicas.
A relação é, a guerra de Israel e Palestina, por exemplo, uma guerra que começou por questões de território, criada por consequência de uma divisão eurocentrista criada naquela área, está se transformando em pautas sobre direita e esquerda, onde, mesmo a mais de 10 mil quilômetros dessa guerra, nós estamos aqui defendendo com unhas e dentes um dos lados, tendo pessoas que nunca ouviram falar desses países, que levantam bandeiras, exclusivamente por questões políticas e, acima de tudo, por questões de narrativa, se defendendo muito mais pelo erro maior do outro lado, e se esquecendo do que realmente guerras são feitas. Uma narrativa doentia, escondendo interesses políticos e econômicos de velhos ricos para colocar pessoas em discordâncias na grande mídia, e assim acobertar a morte de milhares de pessoas. Israel e Palestina, uma guerra que acontece desde 48 por uma divisão territorial pós a Segunda Guerra Mundial, tiraram quase 80 mil vidas de foco para colocarem pessoas e artistas levantando bandeira torta à direita. Rússia e Ucrânia, uma guerra de interesses geopolíticos, que é uma tentativa da Rússia não deixar seu inimigo se aproximar e a Ucrânia de ter uma proteção maior, tiraram quase 400 mil pessoas do foco para virar uma discussão entre capitalismo e socialismo. Congo e Ruanda, uma puta guerra étnica que acontece, onde duas tribos que viviam em Ruanda e uma delas acaba se abrigando no Congo, teve literalmente o maior número de mortes desde a Segunda Guerra Mundial, mais de 60 milhões de pessoas foram mortas e nem sequer temos uma notícia dela passando na TV. Tudo isso por questão de narrativa. Nessa guerra em específico, nenhum polo midiático é beneficiado. Não interessa a morte e a violência. Se eu não conseguir transformar isso em uma narrativa a meu favor, não vale de nada. Então, para finalizar, violência não é só um ato agressivo, mas sim a forma que você vai interpretar através de meios narrativos apresentados para vocês. Muitas vezes esses meios sendo extremamente parciais, que só aí você vai ver se algo é justo ou um ato violento.